Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, meu líder, pela cedência ao espaço, como agradeci também ao vereador Meneguzzi no outro dia. Mas, de fato, os assuntos estão nos atropelando e é importante que essas falas nossas aconteçam. Eu quero já antecipadamente agradecer, dando meu bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara Canal 16, ao vereador Felipe Grimmelmaier, nosso presidente, pela recepção ontem à tarde ao nosso secretário de Estado, Tarcísio Mineto, agradecer também ao vereador Chico Guerra pela sua intervenção, no sentido de que o procurador do município, a secretária de Urbanismo, participassem ativamente de uma reunião na sala da presidência e que tratou, meu caro presidente vereador Felipe Grimmelmaier, de um assunto por demais urgente, que é a questão relativa à ocupação do Altos de Galópolis. E nesse sentido, vereador Ues, eu acho que cumprimos a nossa missão, né? De aproximar o Estado e o município do ponto de vista de buscarmos o mais rapidamente uma solução para aquele grave problema. Eu registro também, agradeço a presença de outros vereadores que nos acompanharam, vereador Ed Carlos, vereador Meneguzzi, vereadora Paula Iores, lá esteve também nos acompanhando. O vereador Ues já citei que nós dois é que, na realidade, organizamos a reunião. E os encaminhamentos que demos, eu acho que vai propiciar, vereador Chico Guerra, que, quem sabe, o Estado e o município sentando se resolva pelo menos uma das questões mais graves, que é a questão da manutenção do local, né? Hoje tem morador lá que nem com cipó consegue chegar na sua casa, né? Porque as ruas viraram verdadeiros valetões, né? Eu sei do empenho de muitas pessoas, do ponto de vista de ajudar a resolver aquele problema, mas existe, lamentavelmente, uma decisão judicial que impede, né, que o município continue intervindo naquele local. Só que a vida é completamente diferente, vereadora Ana. As pessoas que querem morar, elas vão buscar um lugar para morar. E eu dizia que se a questão de 6 meses atrás nós cadastramos lá 471 famílias, hoje já tem mais de 500. As pessoas no final de semana vão lá e fazem sua casa, né? Não vai ser o poder público que vai conseguir trancar. Essa experiência de vida nós já temos acumulado na nossa cidade há muitos anos. Quando o mercado imobiliário se torna proibitivo às pessoas buscam a alternativa de ter um teto onde morar. Seja onde for, lá na Parada Cristal, lá em Santa Bárbara, lá no Altos de Galópolis, seja onde for, no meio da rua, o pessoal tem que ter um espaço, um canto para se proteger do frio e da chuva, para ter um lugar onde poder acolher seus filhos. E, nesse sentido, as pessoas que adquirem um terreno irregular e que vão na conversa de um loteador irregular e que compram um terreno por 30 mil, obviamente que as pessoas sabem que esse terreno não tem infraestrutura, né? Que eles vão lutar para conseguir água, depois vão vir no poder público. Essa é uma velha peregrinação que acontece a nível da prefeitura. Surge o loteamento irregular. Aonde é que as pessoas vão? Primeiro organiza uma associação de moradores. Com a associação de moradores, passa a pressionar o Poder Legislativo, o Poder Executivo, que é, em última análise, quem tem que dar encaminhamentos. E eu fiquei muito feliz ontem quando vi a secretária Mirângela defendendo programas habitacionais, voltando especialmente para uma coisa que se perdeu no tempo, que é o loteamento popular. Caxias deu exemplo para o Brasil, quando instituiu a política de loteamentos populares. Está aí a Vila IP, está aí o Belo Horizonte, está aí o Diamantino, está aí outros tantos loteamentos, Bom Pastor, tá? Que são programas habitacionais construídos através do Fundo da Casa Popular, onde se dava o terreno e a pessoa tinha uma alternativa de gradativamente ir lá fazendo a sua casinha, ampliando, melhorando e assim por diante. Por mais méritos que tem o programa Minha Casa Minha Vida, morar num cubículo de 40 metros é uma coisa desumana. É uma coisa desumana, né? E acontece o que está acontecendo hoje, né?
dá espaço para a infiltração do tráfico e assim por diante, tá? Facilita, né, ações nesse sentido. A gente vê os grandes problemas que estão acontecendo nesses grandes condomínios, a ocupação desregrada, tá? A transferência. Não que isso não seja interessante para quem está na rua, vereadora Ana, tu ter um espaço de 40 metros, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, um programa de loteamentos populares, ele é muito mais interessante. Então, nesse sentido, o vereador Chico Guerra ficou uma aproximação entre os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento e Cooperativismo, do ponto de vista de buscar uma solução para a gente resolver a questão da titulação daqueles terrenos, né? Por primeiro, a titulação das 16 famílias originárias que foram desapropriadas, né, injustamente, e não receberam a sua justa indenização quando foram construídas as barragens ou em terras indígenas, lá no governo Olívio, e que se arrasta até agora. As 16 famílias não têm as escrituras, só têm a posse daqueles terrenos. Pequena e parte dessas famílias pegaram e parcelaram, foram parcelando esses terrenos. Das 16, apenas 4 ainda mantêm a totalidade da área destinada lá no governo Olívio. Então, nesse sentido, foi muito boa e produtiva a reunião que fizemos ontem, do ponto de vista de buscar encaminhamentos para a solução desse problema grave dessas famílias, especialmente a questão da manutenção. Faço um apelo ao nosso diretor do SAMAI, que antes ia água 5 vezes por semana lá para aquelas comunidades, hoje está indo apenas 1 vez por semana. A situação é gravíssima, tem uma montoeira de crianças, pessoas idosas morando naquele local. Então, o SAMAI, por maior prejuízo operacional que possa ter, tem que fazer justiça social também, uma autarquia como a do SAMAI. Quero dizer que, no meu tempo, enquanto diretor, nunca deixei faltar água naquela comunidade. A água é uma questão de sobrevivência, a água é uma questão humana. Então, o SAMAI, por favor, leve água lá para o pessoal do Alto Cigalopes. Dá problema, quebra caminhão, não tem problema. O problema da manutenção, inclusive, é isso, né? O SAMAI tem lá 2, 3 caminhões para fazer o abastecimento, e aquilo tu tem que subir naqueles peraus, vai quebrar caminhão e assim por diante. Mas é o ônus, mas tem que se buscar a solução da questão da manutenção. Tinha recolhimento de lixo, não está mais sendo feito o recolhimento de lixo, né? Então, as questões aí são fundamentais. Pois não, vereador Wes? Vereadora Adiló, perdão. Obrigado, vereador Fristo, pela parte. Dizer que a Comissão de Legislação e Participação Comunitária é parceira nessa luta, e o caso do Altos de Galopes não se trata de uma invasão. Ali tem pessoas que tinham a titularidade. Melhor seria o poder público trabalhar junto com a Associação de Moradores, senão nós vamos repetir o episódio serrano do passado. Nem botando a polícia lá ficar cuidando, nós vamos impedir que as pessoas se estabeleçam lá. E quanto ao SAMAI, vereador Eloy, tem que botar um reservatório aqui mais próximo e bombear a água lá para cima, não tem outra saída. As pessoas têm que ter água, concordo com Vossa Excelência. Obrigado pela parte. Vereador Wes? Obrigado, vereador, porque tem que ressaltar, assim, existem vários erros lá. Quando se houve um morador, por exemplo, que entregou a propriedade dele escriturada para o Estado, e o Estado lá atrás, 16, 17 anos atrás, não cumpriu. Então, o erro vem de lá atrás, não adianta encontrar agora, jogar culpa em A e B. Não é uma defesa, eu acredito que menos o município, na verdade, está entrando nessa história, mas se não for pelo lado humano, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum lá em resolver aquele problema ali. As vans escolares lá tem um monte de alunos lá. A gente discute aqui que a educação é o nosso futuro, mas essas crianças ali que estão só querendo ir para a aula e não têm sequer o direito de ir e vir. Então, por isso que a nossa comissão vai fazer, como já falei ontem, você pediu para separar um bairro de outro, cada caso é um caso diferente. Lá é uma situação de pessoas que aderiram, todo mundo pagou, que foi a única alternativa que teve de vida, mas agora, no primeiro momento, só o direito de ir e vir. Depois, acredito sim que aquilo que se ouviu ontem, a nossa secretária aqui também, eu vi que tem muito lado humano dela, que eu acredito sim que vai chegar no entendimento nos próximos dias. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Presidente, a declaração do PS. Me permite prosseguir em declaração de líder? Logo depois do PSD, presidente. Pedir também uma declaração de líder ao bancada do PTB depois. Uma declaração líder da bancada do PSB. Segue o vereador Eloy Frisso.
concluo, então, esse assunto relativo ao Altos de Galópolis, dizendo, vereador Ues, que tenho muita fé de que a gente vai buscar essa solução legal, jurídica, para a questão da titulação. Só para dizer aos colegas vereadores que encaminhamos, então, ontem, um pedido para que o Estado rapidamente repasse aquilo que tem que fazer, as escrituras, as 16 famílias originárias, e depois a Prefeitura vai poder tratar isso como um loteamento irregular normal, em área rural. E aí nós temos como dar encaminhamentos e soluções a nível do Poder Legislativo, a nível do Poder Executivo. Então, porque senão vai ficar esse arrasta e ninguém dá uma solução. Eu quero cumprimentar a vereadora Ana, ontem pela sua fala com relação à questão da greve dos médicos, porque fazia uma pequena parte aqui, eu e a vereadora Paula Iores, especialmente porque a sua fala nós já tínhamos feito de outra forma nessa casa. De que nos governos Pepe, no governo Sartori, no governo Alceu, se conseguiu estabelecer com os médicos um modus vivendi, tá? um acordo de conveniências, aonde era possível, sem reajustar salários, por conta das deficiências orçamentárias do município, conseguir que os médicos fizessem um atendimento, pelo menos, o possível, né? Então, nesse sentido, a gente está rompendo aqui com a hipocrisia, né? A hipocrisia e dizer que, efetivamente, o prefeito atual está errando na relação que procurou estabelecer com os médicos de exigir a questão do ponto eletrônico como uma questão de vida ou morte, né? E isso fez com que Vossa Senhoria já falou nisso, mas outras oportunidades nós falamos aqui, vereadora Ana, 11 especialistas saíssem do serviço público, 11 especialistas, né? E agora não retornam mais para o atendimento público. Então, essas questões a gente tem que ter a sensibilidade e tem que ter o jogo de cintura necessário para saber tratar disso, ou então dar o reajuste que eles querem. Ou então, é 8 ou 80, né? Ou tu tem um jogo de cintura para tratar esse assunto, ou então dá o aumento, né? Então, nesse sentido, se equivoca a atual gestão, na medida em que insiste num confronto com os médicos, né? E, sem dúvida nenhuma, quem está pagando o pato é a população. Uma parte, vereador. Pois não, vereador Meneguzzi. Ainda sobre a questão de saúde, vereador Feliz, na segunda-feira a Comissão de Saúde esteve reunida com o prefeito e com os secretários, tentando intermediar essa questão da greve dos médicos, e o prefeito Daniel Guerra foi enfático, dizendo que o governo do Estado não estava repassando valores para o Hospital Geral, e até citou o valor de R$250 mil. Na verdade, é o município quem não está repassando R$250 mil para o Hospital Geral, porque rompeu um contrato sem negociação e, a partir desde maio, não vai mais repassar esses R$250 mil, o que faz uma diferença muito grande para o Hospital Geral, que tem um déficit mensal de em torno de R$956 mil. O governo do Estado está repassando o convênio, que é o convênio de custeio, de R$2.830 mil, e o Hospital Geral quer um percentual de reajuste de 20%, está lutando para isso, para reajustar esse valor de custeio. Mas foi o município quem rompeu um contrato, um convênio que vinha desde 2015 de R$250 mil. Então, o prefeito fez essa fala enfática, cobrando do governo do Estado, mas é bom que se restabeleça a verdade que foi o município quem rompeu esse contrato e não está mais repassando R$250 mil para o Hospital Geral. Obrigado, vereador. E isso foi possível, vereador Meneguzzi, principalmente por conta da intervenção do SAMAI, repassando recursos para o município, por conta dos valores que foram aplicados pelo município no SAMAI, na época da construção da represa do Marrecas. Todos sabem aqui, vereadora Adiló, que o SAMAI repassou à época em torno de quase 50 milhões para a Prefeitura, e isso possibilitou que o prefeito Alceu mantivesse esse convênio de 250 mil com o Hospital Geral e também com o Hospital Pompeia e o Hospital Vervi, mas principalmente no Hospital Geral manteve o serviço de oncologia, o serviço de tratamento de câncer. E o prefeito Alceu dizia, na mesma época que o Pepe dizia, né, entre a estrada e a vida, vou ficar com a estrada, entre o asfalto e a saúde, vou ficar com a saúde.
E por isso que hoje a gente é cobrado, né? Sem números de calçamentos comunitários foram suspensos, a senhoria acompanhou bem isso, né? Por conta de que o prefeito Alceu resolveu priorizar a questão da saúde e o atendimento ao Hospital Geral. O prefeito atual opta em romper esse convênio, que é muito ruim. Mas, por outro lado, também tem um velho problema. Quando o PEP saiu da administração, se investia em torno de 12%, quase 13% em saúde do orçamento do município. Quando o Sartori saiu, já se investia 19% do orçamento em saúde. Quando o Alceu saiu, já estava em 23%. E pelos dados colocados aí pela secretária de Saúde, provavelmente fecha o ano, vereador Renato, com mais de 24% em saúde, né? Então, a saúde é efetivamente um saco sem fundo. Então, tem que ter muita habilidade, tem que ter muita disposição para saber lidar isso e explicar isso para a população. E, sem dúvida nenhuma, o quadro atual de desemprego, que um monte de gente perdeu planos de saúde e assim por diante, reflete, sem dúvida nenhuma, no atendimento no Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Eu, por último, gostaria de repercutir mais ainda, porque hoje os dois diários da cidade repercutem o decreto 18.971, assinado pelo atual prefeito, onde reproduz um pouco daquele decreto do Alceu, que já foi decreto do Sartori, que já foi decreto do PEP, né, de contenção de despesas, né? E eu, com toda honestidade, eu acho que, embora o atual prefeito entrando em contradição com o que ele dizia na campanha eleitoral, né, ele está agindo corretamente. Está agindo corretamente. Essa história de retirar o percentual do reajuste dos CCs é uma grande idiotice, né? É uma grande idiotice. Eu, com todo respeito à administração anterior, fui dos que não concordei com, mas cumpri por ser governo, tá? Cumpri por ser governo, porque, não sendo objeto de lei, como decreto, dá margem agora que alguns CCs da gestão passada estão entrando na justiça tentando recuperar esses percentuais. Então, era uma economia irrisória, eu diria isso aí, do ponto de vista de uma ação mais global, né, de contenção do recurso da administração. Então, nesse sentido, embora o atual prefeito esteja apanhando na imprensa com relação a isso, não tenho problema nenhum em dizer que está correto, né? A política de corte de CCs, nós já estamos quase 7 meses de gestão, ainda não veio para cá a tal da reforma administrativa, né? Não veio ainda a reforma administrativa. Mas eu dizia ainda lá na gestão PEP, que a retirada da verba de representação, a sua não incorporação aos salários, aos CCs, acabaria fazendo com que, na administração atual, você vai ter salários de cargos de confiança muito reduzidos. E por mais que haja toda uma discussão na sociedade com relação à questão dos cargos de confiança, eu sou testemunha viva de que quem trabalhava mesmo na porrada o dia inteiro, e no sábado e domingo, eram os cargos de confiança. E à noite. Vamos parar com essa demagogia que o problema dos municípios são os cargos de confiança. Farroupilha tem mais cargos de confiança que Caxias. Se o prefeito atual acha que com 150 CCs ele pode tocar a prefeitura, problema dele. E pague o ônus, ou o preço, ou o bônus, ou o ônus disso. Mas que os cargos de confiança são fundamentais, são fundamentais. E tu querer reduzir cargo de confiança e estabelecer uma relação de disputa com o servidor efetivo é completamente idiotice, né? Então, nesse sentido, eu acho que o prefeito atual, ele acerta, e aí faz uma demagogiazinha, né, dizendo que o salário do prefeito e do vice não serão reajustados. Não, quem reajusta o salário do prefeito e do vice é essa casa. E dos secretários também, que são subsídios. Que são subsídios. É esta casa quem define o salário do prefeito e do vice. Aliás, o vice nem recebe pelo município, né? Então, nesse aspecto, o prefeito reconheceu que existe o vice.
No decreto está, então agora aí o vice existe. No decreto, quando é para tirar salário do vice, então aí o vice-prefeito existe. Nesse sentido, eu quero dizer que tirando a observação que fiz ontem, para concluir, senhor presidente, de que nesses decretos seria interessante não incluir o SAMAI e a FAS, que são situações completamente diferentes da administração direta, no mais, é uma política que o atual prefeito tem todo o direito de utilizar do ponto de vista de fazer contenção de despesas. Mas vai pagar o preço disso, né? Vai ter servidor que vai reclamar, muito, especialmente com a relação do corte de horas extras. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.